Bom dia, querido irmão. Hoje, nessa nova modalidade do Minuto com Deus, eu quero aproveitar para dar o meu testemunho. Quero falar de como, quando e de que forma eu senti pela primeira vez a vontade de ser pastor. Mas antes eu quero ler com você aqui no Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus. Que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Bem, como a maioria sabe, eu vim para o Rio de Janeiro trazido pelos meus pais de criação. Então, cheguei aqui ainda pré-adolescente, nós frequentávamos a igreja presbiteriana de Inhaúma, e ali eu comecei a me desenvolver na igreja e cheguei a ser presidente da Liga Juvenil. E nós, então, vivíamos aqui no Rio até que, depois de uns 2 anos, 2 ou 3 anos, meus pais, quer dizer, nós voltamos à nossa cidade para visitar os parentes lá. Então, eu comecei a arrumar minha mala, coloquei as coisas dentro da mala, perfume, presente para levar para meus primos, e as roupinhas, tudo direitinho ali. E aí o meu pai perguntou para mim, já arrumou sua mala? Eu falei, já arrumei minha mala. Aí ele foi lá, olhou e falou, mas está faltando a coisa mais importante nessa mala. Eu fiquei meio sem saber. Aí ele falou, a coisa mais importante que você está esquecendo de botar na mala é a Bíblia. Eu falei, é verdade. Eu fui lá, peguei a Bíblia e coloquei na mala. Aí no outro dia viajamos. E aí nós fomos lá para a nossa terra, lá no interior, onde tem uma igreja presbiteriana, na verdade uma congregação presbiteriana. E chegou o final de semana, domingo, fomos para a igreja. E quando estávamos na igreja, várias pessoas na igreja, a igreja até cheia de gente lá, esperando o pastor. Só que o pastor não veio. E aí as pessoas olhavam umas para as outras assim, sem saber o que fazer. Aí o meu pai olhou para mim e perguntou: Você trouxe a sua Bíblia? Eu falei: Trouxe, minha Bíblia está aqui. Aí ele falou: Então, vai lá para frente dirigir o trabalho. Quando ele falou aquilo, eu meio que tomei um susto assim e senti uma grande emoção, mas uma mistura de medo e segurança, alegria. E sem saber mais ou menos o que fazer, eu fui lá para frente. Ele disse com tanta autoridade. Aí eu fui lá para frente e pedi para cantar um hino. Depois fizemos uma oração, uma outra. Cantamos mais um hino. Aí eu escolhi o texto para pregar, até de improviso. E aí eu abri lá naquela passagem que fala a história do filho pródigo. Eu abri o texto, preguei, depois tivemos outras partes do culto. E quando terminou o trabalho, nós fomos lá para frente da igreja, saímos da igreja e lá fora as pessoas começaram a me cumprimentar e elogiar. E algumas diziam assim, você pregou igualzinho um pastor. E eu era uma criança ainda. Eu fiquei assim com aquela emoção, aquela alegria, e eu vi estampada no rosto do meu pai uma alegria incontida de eu ter me saído bem naquele trabalho, naquela pregação. E aí viemos para casa e durante a noite eu fiquei durante muito tempo pensando naquilo, no que as pessoas disseram, e eu que já achava bonito ser pastor, passei a ter vontade de ser pastor, que é diferente. Daquele dia em diante eu passei a ter vontade de ser pastor. Bem, nós voltamos para o Rio, eu continuei minha vida, continuei na igreja, estudando, trabalhando, etc. E aquela vontade de ser pastor ficou guardada lá no fundo. Até que mais tarde eu fiz vestibular
e passei para a Faculdade de Engenharia da UERJ e fui estudar. E foi um tempo assim que eu conquistei novas amizades na faculdade, saí de casa, fui morar em República e minha vida mudou, o foco mudou também. Parece que aquela vocação ficou no tempo. Já não me interessava mais ser pastor, queria agora era ser engenheiro, ser construtor de casas, de apartamentos, essas coisas. Aí foi quando eu fui chamado para ser estagiário numa empresa, a Erevan Engenharia. Eu me lembro que eu trabalhava no Sesc da Tijuca. Depois de uns 2 anos trabalhando ali, nós tivemos uma reunião com o dono da empresa, Dr. Aramba Kossian. E naquela reunião estavam engenheiros, estagiários, mestres de obra, todos, e ele então estava muito nervoso. E ele disse para todos nós que todos deveríamos esforçar bastante porque a obra tinha um tempo para terminar. E se não terminasse naquele tempo, a empresa pagaria uma multa muito alta. E alguém, então, na reunião disse assim: olha, doutor Bogosian, Deus é grande. E se Deus quiser, nós vamos terminar essa obra no tempo determinado. E quando ele ouviu essa palavra, Deus é grande, ele, num ímpeto de nervosismo, deu um soco na mesa muito forte e falou alto: Deus não existe. Vocês ficam esperando que Deus venha fazer as coisas, etc. E falou várias palavras de insulto a Deus. E no momento que ele falou isso, ele já estava de saída, ele pegou a pasta e quando ele deu o primeiro passo, ele caiu inconsciente. E foi levado para o hospital e foi um alvoroço na obra toda. E aquilo me deixou um impacto muito grande, eu fiquei muito transtornado. Fui para casa e no dia seguinte eu pedi férias e viajei para o interior para dar uma descansada na minha mente, que eu também já andava assim, muito, com a mente muito atordoada com várias coisas que estavam acontecendo lá na obra, inclusive com a morte de um operário lá, que tinha acontecido naquela mesma semana. Ao chegar lá no interior, no final de semana, teve um retiro espiritual da Igreja Batista. E durante aquele retiro espiritual, no último dia do retiro, o pastor fez uma pregação sobre o chamado, sobre a vocação ao trabalho missionário. E quando ele terminou a pregação, foi uma pregação muito fervorosa, ele fez um apelo. E no apelo ele perguntou: quem gostaria de entregar a sua vida ao trabalho do Senhor integralmente para ser um missionário, para ser um pastor? Quando ele falou aquilo, eu levantei a mão imediatamente. Eu fui lá para frente, ele orou comigo e durante o período que eu permaneci lá, mais uns 5 ou 6 dias, ele fez uma espécie de discipulado comigo. Aí eu voltei para o Rio e procurei o pastor Daniel, que era da igreja de Higienópolis. Aí o pastor, contei para ele a minha experiência. Ele falou: pois nós vamos encaminhar você para o seminário. Eu vou reunir o conselho essa semana para examinar você. Aí ele reuniu o conselho aprovou o envio para o presbitério, para eu ser examinado no presbitério. Eu fui examinado no presbitério e 4 meses depois eu já estava no seminário de Campinas estudando para ser pastor. Foi uma experiência muito forte, foi uma prova, uma comprovação muito forte daquilo que Deus já tinha colocado no meu coração desde criança. Ou seja, o que a palavra de Deus tinha me mostrado foi confirmado através dos acontecimentos. Hoje eu sinto que sou um pastor de ovelhas na Igreja do Senhor, não porque eu quis, não por outras intenções, não por outros motivos, a não ser a própria vontade de Deus que foi conduzindo a minha vida até eu me tornar esse pastor, que sou humilde como sou, mas com toda a felicidade
com toda alegria e com toda certeza de que eu estou no caminho certo, onde a palavra de Deus me iluminou para que eu seguisse. Pronto, esse é o meu testemunho. Amém.